O mês está apenas começando, mas nós já temos 13 lançamentos programados para abril. Tem 4 livros novos da Dark Side falando só sobre bruxaria. Tem também muito romance policial saindo. E tem um livro de uma autora brasileira de romance e terror. E se você quer saber mais de tudo isso, continua comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, eu escrevo livros no gênero do terror. E eu sempre deixo o link na descrição para você que gosta de livros com temática sobrenatural. E esse é o meu canal, onde eu falo tudo sobre o universo dos livros. E esse mês, assim como o mês passado, tá cheio de lançamento. Tem muito romance policial saindo. Aliás, eu nunca vi tanto romance policial saindo num mês só quanto eu tô vendo agora. Tem também muito livro de terror, tem livro de terror nacional, que é um terror misturado com aventura. E nesse vídeo eu vou falar também sobre alguns autores que eu não conhecia. A maioria deles eu não conhecia ainda, tô vendo pela primeira vez. Mas antes de falar da lista, só queria avisar que eu vou fazer um vídeo extra de lançamentos esse mês para mostrar livros que eu não mostrei nos vídeos anteriores, porque acontece às vezes da editora não atualizar a página de lançamentos a tempo do vídeo. Então, como eu percebi que tinha muitos livros legais que eu queria mostrar aqui e estava deixando passar, eu resolvi fazer mais esse vídeo para mostrar para vocês esses lançamentos. Eu prometi no mês passado, acabei não fazendo, mas esse mês vai sair com certeza, vem aí! E o primeiro lançamento desse mês é a lista de convidados de Lucy Foley, que vai sair no dia 15 de abril. E nesse livro nós temos uma festa de casamento que está acontecendo numa ilha afastada, na costa da Irlanda. O noivo é bonitão, charmoso, é uma estrela da TV em ascensão, e a noiva é ambiciosa, é editora da própria revista. E o casamento deles, um reflexo da realidade que eles vivem, vai ser totalmente luxuoso, com roupas de grife, decoração luxuosa e convidados VIP, né, já que é numa ilha distante. Só que como nada é perfeito, logo a inveja e o ressentimento começam a dar as caras na festa. E como se não fosse o bastante, começa uma tempestade que piora os ânimos de todo mundo. Então, depois de uma queda de luz, uma garçonete avisa que um corpo foi encontrado. E enquanto as pessoas estão ali isoladas naquela ilha esperando a polícia chegar, elas não podem deixar de pensar que o assassino está entre elas. Olha só que treta, um verdadeiro caso de família. E esse livro chamou muito a minha atenção porque eu não pude deixar de comparar ele com um livro da Agatha Christie que fez muito sucesso, que é E Não Sobrou Nenhum, onde um grupo de pessoas vai para uma ilha e eles começam a morrer misteriosamente, ninguém consegue descobrir quem é o assassino, enquanto todo mundo está morrendo. E como esse é o livro que eu mais gosto dela e é parecido com o da Lucy Foley, que eu acabei de falar, eu fiquei impressionado e com muita vontade de ler. E apesar de nunca ter lido nada dela, a Lucy Foley é uma autora que eu já vi numa das minhas inúmeras visitas na Amazon, com o livro A Última Festa, que eu acho que tem uma capa muito bonita. Então, como esse livro já me chamou a atenção outras vezes, faz um tempo que eu tenho vontade de ler os livros dela. E se você gosta de ficar por dentro dos lançamentos dos livros, então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sai um vídeo novo aqui. E deixe seu like também. E o segundo lançamento desse mês é o livro O Mistério dos Três Pedaços, de Sophie Hannah e Agatha Christie. E esse livro vai sair no dia 15 e ele me deixou muito intrigado porque eu descobri que essa escritora utiliza os personagens da Agatha Christie, principalmente o Hercule Poirot, que é o personagem mais conhecido dela. E isso é incomum porque a Agatha Christie morreu na década de 70 e os personagens dela não estão em domínio público ainda. Então eu fui pesquisar e eu descobri que essa autora, que é britânica também, tem autorização da família da Agatha Christie para poder usar os personagens dela. E embora eu não saiba se ela escreve tão bem quanto a Agatha Christie, né, porque eu nunca li nenhum livro dela ainda, mas é bom poder rever alguns dos personagens em novas histórias. E nessa história, o detetive Hercule Poirot chega em casa e dá de cara com uma mulher irada. E tudo porque a mulher diz que ele acusou ela de assassinato numa carta que ele enviou para ela. E essa história toda deixa ele confuso porque ele tem certeza que nunca enviou carta nenhuma para aquela pessoa que ele nem conhece, e muito menos acusando ela de um crime. Só que depois outras 3 pessoas chegam à casa dele falando a mesma história, que receberam uma carta e que foram acusadas de assassinar. E em todas as cartas as pessoas são acusadas de ter assassinado um tal de Barnabás, que algumas delas nem conhecem. E a própria neta do falecido diz que ele morreu em um acidente, que não teria sido assassinado. Então o detetive se vê envolvido nesse quebra-cabeça e ele vai tentar montar todas as peças, tentar investigar, né, se o homem foi mesmo assassinado, se ele tem mesmo alguma coisa a ver com as cartas e quem está fazendo isso. A princípio essa parece uma boa história, mesmo que eu fique um pouco com o pé
atrás por causa dessa outra escritora que tá usando os personagens da Agatha Christie. Mas eu vou dar uma chance e já botei esse livro na minha lista das próximas que eu quero comprar. E o próximo lançamento do mês é Bruxas Literárias, de Taisia Kitaiskaya. Esse é um dos livros especiais que a Darkside está publicando esse mês, falando sobre bruxas, falando sobre tudo que tem a ver com bruxas. Ele também vai ser lançado no dia 15, igual os antecessores, os que eu falei agora. Esse livro é muito bom porque ele recria escritoras como feiticeiras da palavra, como Mary Shelley, Virginia Woolf e Octavia Butler. E a lista é bem mais diversa do que eu estou falando aqui. Elas são escritoras de diferentes culturas, países e épocas. Inclusive tem escritoras brasileiras como Carolina de Jesus e Clarice Lispector. E o próximo lançamento é Bruxa Natural, de Erin Murphy Hitchcock, que vai ser lançado dia 15 de abril também. Essa autora tem mais de 20 anos de experiência com esse tema das bruxas e ela mostra como esse tema se interliga com a natureza, com a ancestralidade e com a força interior. E é muito interessante ver alguém que tem essa experiência com esse tema vir falar isso num livro. E outro lançamento desse mês é o Livro Mágico para Jovens Bruxas, que é da Ariel Cusby, que vai sair no dia 15 também. E essa autora foi inspirada pelo folclore e pela magia da natureza para escrever esse guia de feitiços. E aqui também mostra essa conexão das bruxas com o mundo natural. Esse livro não parece se aprofundar tanto no tema quanto o anterior, até porque parece ser voltado para pessoas mais jovens mesmo, então ele tem uma linguagem mais simples, mas ele parece ser bom também, fiquei com vontade de ler. Outra estreia desse mês é O Menino do Bosque, de Harlan Coben, que vai sair dia 15 também. Parece que todas as editoras resolveram lançar livro no dia 15, porque a metade dos lançamentos do mês vai sair tudo no dia 15. E no começo desse livro nós temos o Wild, que é uma criança que foi encontrada vivendo de forma selvagem na mata. E quando ele é encontrado, ele não tem nenhuma lembrança do que aconteceu antes. Então, não consegue descobrir a origem dele. Então, 30 anos depois, uma jovem chamada Naomi some nessa floresta onde ele se perdeu e foi encontrado. E parece que ninguém leva a sério o sumiço dela, nem mesmo o pai dela. Então, uma advogada criminalista chamada Esther Cranston descobre que a menina sofria bullying na escola e que isso pode estar ligado com o desaparecimento dela. Então ela pede ajuda ao Wild para que juntos eles tentem encontrar essa menina. Eu tenho um livro do Harlan Coben que eu ganhei em 2013 e até hoje eu não li, eu confesso. Mas esse mês eu voltei a ler ele e agora eu vou descobrir se os livros do autor são bons ou não, se eles me agradam ou não, na verdade. E o próximo lançamento do mês é Grimório das Bruxas, de Ronald Hutton, que vai sair dia 16 de abril. Esse aqui é outro livro interessante da Darkside que está saindo esse mês, que fala sobre bruxas e ele traz um historiador. Esse historiador chamado Ronald Hutton, que fez uma pesquisa extensa sobre bruxas, sobre bruxaria. Ele fez uma análise de contextos, de crenças, de origens históricas e culturais. E ele fez tudo isso motivado em descobrir por que as pessoas têm tanto medo das bruxas. E nesse livro ele vai mostrar bruxas de todos os continentes e passando por todas as épocas, dando destaque para a época medieval, onde as bruxas começaram a ser perseguidas e mortas pela igreja. E o próximo lançamento desse mês é Sete Mentiras, de Elizabeth Kai, que vai sair no dia 16 também. E esse livro mostra a amizade de Jamie e Marnie, que são amigas desde a infância, e elas vão crescendo, mantendo a amizade, e as duas se casam, só que a Jamie não gosta do marido da Marnie. Isso porque ele é arrogante e exibicionista, mas também logo a gente descobre que ele morreu e que a Jane sabe de algum segredo relacionado a isso, porque ela sabe que ele ainda estaria vivo se ela não tivesse mentido. Gente, esses livros de hoje estão só treta, só casos de família. E o próximo lançamento é A Forma da Noite, de Tasker Hitson, que vai sair dia 19. Depois de uma tragédia indescritível, Ava Colette, cheia de culpa, foge de Boston e vai para uma cidade chamada Tucker Cove, para uma mansão antiga. E morando com seu gato Hannibal, olha só a referência. Ela começa a trabalhar no livro de culinária que ela estava escrevendo antes de toda essa confusão. E por um tempo ela até tem paz na casa, mas isso até ela começar a ouvir barulhos estranhos. E as coisas só vão piorando porque ela começa a ver vultos na casa também. E logo depois ela descobre que um capitão morreu na casa no século XIX. E possivelmente ele assombra aquela residência antiga desde essa época. Esse é o típico livro de assombração que eu adoro, muito parecido com o Gótico Mexicano, que estreou mês passado, que eu falei no meu vídeo de lançamentos do mês passado, que eu não pude comprar ainda porque
que eu não pude comprar ainda, infelizmente, espero comprar em breve. E esse parece ser muito bom também. E o próximo lançamento é Daqui até o Mar Amarelo e Outros Contos de Nick Pizzolatto, que vai estrear dia 20. E esse é um livro que traz 11 contos que mostram realidades às vezes muito distantes uma da outra. E eu vou citar aqui só como exemplo duas dessas histórias. Uma delas é uma professora que procura o filho desaparecido, e a outra é de um jovem e seu ex-técnico de futebol que estão viajando para sequestrar uma garota. E, assim, pela sinopse não fica claro se essas histórias estão todas interligadas, mas eu acredito que é exatamente isso. Também para mim não ficou claro qual é o gênero dessas histórias que esse livro traz, se é de terror, se é romance, se é drama, se é uma mistura de tudo isso. Mas apesar disso eu ainda fiquei curioso para ler ele também. E o próximo lançamento desse mês é de uma autora brasileira chamada Ana Beatriz Brandão, e o livro dela é Caçadores de Almas, vai sair no dia 23. E esse livro fala sobre Serena, que é uma adolescente que está terminando o ensino médio e tem uma vida totalmente comum, com todos os desafios que a adolescência traz, que está preocupada em conseguir uma bolsa para estudar numa faculdade no exterior e que namora também. E ela é uma pessoa totalmente cética. E isso até que algo acontece na vida dela. Porque numa noite ela não consegue dormir por causa de coisas estranhas que acontecem no quarto. Então, em meio a um ritual macabro, ela vê a própria irmã ser morta por demônios e logo em seguida ela é resgatada por um grupo de jovens chamados de Caçadores de Almas. Então ela descobre que essas criaturas estão atrás dela para abrir um portal diretamente do inferno, e por causa disso ela se junta aos Caçadores de Almas para evitar que o pior aconteça. E o próximo lançamento é Infâncias Roubadas, de Angela Marsons, que vai estrear dia 30. E aqui está o exemplo de mais uma história que é só treta. Nesse livro, duas crianças de 9 anos foram sequestradas, o Charlie e a Amy, que eram amigos, e as famílias deles também eram amigas. Só que a detetive Kim Stone começa a investigar o caso e descobre que esse não é um sequestro normal. Normal não. Existe sequestro normal. Só que a detetive Kim Stone começa a investigar o caso e descobre que esse não é um sequestro como os outros. Isso porque os sequestradores estão fazendo praticamente um leilão de crianças e estão pedindo para as famílias e vão devolver apenas a criança para a família que pagar mais. E em meio à guerra que surgiu entre as famílias e a pressão toda do caso, a detetive Kim vai ter que descobrir rapidamente quem é o sequestrador para salvar a vida das duas crianças. Esse é outro livro que me deixou muito curioso também, e ainda mais porque eu não conhecia essa escritora, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar dela. E o próximo lançamento é Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado, que vai sair dia 30 também. Esse aqui é um livro de memórias, eu estou nessa vibe agora de ler biografia, autobiografia, memórias. E depois de descobrir a Maya Angelou, agora descobri esse livro aqui da Maria Machado, que fala sobre o relacionamento dela com uma mulher que era encantadora, mas que também era muito volátil e abusiva. E ela fala como esse relacionamento difícil e confuso deixou marcas muito profundas na vida dela. E eu achei muito interessante esse livro da Companhia das Letras, que mostra um terror da vida real que acontece com muita gente, que é o relacionamento abusivo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, teve até leilão de criança nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa lista de lançamentos, e se você gostou, compartilhe esse vídeo com uma amiga que gosta de ler também, que está procurando lançamentos, livros novos para ler. E também deixe seu comentário aqui embaixo para me falar qual desses livros foi o que mais te deixou ansioso para ler. E é isso, até o próximo encontro, tchau! E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.